Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Chelsea e Newcastle, o jogo vai daí pela nona rodada, vitória do Chelsea, vitória magra, mas muito importante, né, pro time do Frank Lampard, né. Depois dessa data FIFA, né, o Kanté se machucou num jogo pela seleção francesa, se não me engano, acho que ele nem chegou a jogar, acho que ele chegou a jogar até, ficou contra a Islândia, acho que ele chegou a jogar contra a Islândia e se machucou, até assisti esse jogo inclusive, jogo bem ruim por sinal. Mas enfim, Kovacic também tinha se machucado, até achei que ele não fosse entrar, foi relacionado pro jogo, até entrou na reta final do primeiro tempo, mas enfim, né, comentar um pouquinho rapidamente sobre a escalação do Newcastle primeiro, nada diferente do que a gente está acostumado a ver, né, talvez a única diferença seja a entrada do Saint-Maximin para jogar pelo lado esquerdo como titular, né, e como ele se machucou logo no início da temporada, o Atsu tinha tomado conta da posição e até vinha jogando bem, né, dentro das possibilidades do time do Newcastle, né, hoje o Saint-Maximin teve a oportunidade de começar no time titular e fez até um bom primeiro tempo, mas no mais era isso, formação bem básica do que é acostumado a ver, do mais forte que pode ter o Newcastle no seu elenco, né? Formação, inclusive, que jogou contra o Manchester United. Eu acho que, se eu não me engano, o Manchester United, até o Saint-Maximin estava na reserva, se eu não me engano. Ou era o Watson, não lembro. Mas, enfim, formação bem normal do Newcastle que a gente pode ver e do mais forte que o time pode apresentar. Do lado do Chelsea, algumas mudanças, né? Jogou num trio de meio-campistas, né, o Mason Mount fazendo essa função do terceiro meio-campista pela esquerda e jogando com o trio de ataque, né? Era o 4-3-3 com o Hudson-Odoi pela esquerda, o Willian pelo lado direito, o Tammy Abraham mais centralizado e por dentro com o Jorginho, o Barkley, né, que até fez 2 gols, né, no jogo contra a Bulgária, na goleada de 6-0 da seleção inglesa, né, uma semana atrás, e o Mason Mount jogando como um meio-campista pela esquerda. Eu até achei que nesse jogo, como se desenharia, né, que seria um jogo naturalmente de ataque contra defesa, nem foi tão assim. Só assim, mais a partir do segundo tempo foi, mas no primeiro tempo nem foi tanto assim. E eu até achei que o Frank Lampard poderia ter usado o Reece James, né? Porque é um jogador que tem mais recursos que o Azpilicueta. Não que o Azpilicueta não tenha recurso. Ele é até um pouco mal visto em alguns sentidos, né? Visto só como um lateral defensivo. Mas nos tempos de Osasuna, isso há quase 10 anos atrás, ele era um jogador ofensivo. Ele era um cara que se lançava o tempo todo, né? No Chelsea ele vira um cara mais completo. Até passa a jogar no lado esquerdo, porque o Ivanovic era o lateral, né, por aquele lado, né? Eles cresceram com essa dupla nos anos que passaram depois da chegada dele lá em 2012. Mas ele é um lateral com recurso também. Mas eu acho que poderia ter insistido no Reece James para essa partida para poder dar mais confiança ao garoto e dar mais tempo, que é um jogador que, pelo menos a meu ver, tem maiores condições de se desenvolver e ser um jogador mais útil como um todo do que o Azpilicueta foi, com todo respeito ao jogador espanhol. Acho que poderia ter insistido nele, mas enfim. O que a gente viu nos primeiros 15 minutos de jogo foi o Newcastle, assim, completamente entregue ao jogo, assim, sem medo nenhum de tentar acelerar, né? A estratégia do Steve Bruce é bem clara de se enxergar, recuperar a bola para o meio campo por dentro e acionar os homens de lado para conseguir assim, acelerar a jogada e assim conseguir incomodar o time adversário, né? No primeiro tempo, primeiros 15 minutos, tanto Saint-Maximin quanto o Almiron conseguiram fazer isso muito bem. Por mais que não tivessem sido criadas chances de fato, era nítido o desconforto da defesa do Chelsea. Então, se a gente for pegar nos primeiros 15 minutos, a estratégia do Newcastle funcionou, talvez até um pouco mais do que a gente pudesse esperar, porque foi um time que se lançou mesmo, não teve medo. E conseguiu causar desconforto, conseguiu causar perigo. O Maximin ganhando várias disputas contra o Azpilicueta do lado direito, e o Almiron deitando no Marcos Alonso pelo lado esquerdo. O Marcos Alonso que é naturalmente um lateral com deficiências defensivas e além disso é lento, então o Almiron conseguiu explorar em alguns momentos tanto essa amplitude pelo lado direito, né, do Newcastle, lado esquerdo da defesa do Chelsea, ou jogar por dentro, né, explorando mais a faixa central ali do time azul de Londres, né? Passando aí uns 15 minutos, o Chelsea naturalmente iria se impor, toma mais conta da posse de bola, mas o que a gente não conseguiu ver foi desenvolvimento de jogadas como um conjunto, como um todo, né? O que a gente, assim, o retrato do Chelsea em diversos momentos, e quando o time funciona bem, é conseguir fazer rapidamente a inversão do lado direito. As jogadas são iniciadas pelo lado direito, concluídas no lado esquerdo. Hoje as jogadas, e o Jorginho foi muito importante nesse sentido, aparecia pelo lado direito e a bola, por meio de um lançamento, chegava no Hudson-Odoi, né, até tinha ultrapassagem do Marcos Alonso. Né, o Chelsea viveu disso no primeiro tempo. Era a bola no Hudson-Odoi para o Hudson-Odoi tentar, por meio do talento individual, conseguiu causar algum risco à defesa do Newcastle. E a primeira chance até vem nesse sentido, né? O Hudson-Odoi descola um cruzamento, uma bela jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para o Willian que acaba não conseguindo definir a jogada por dentro. Mas foi muito pouco. O primeiro tempo do Chelsea resumiu basicamente a isso. Isso é muito pouco. Outra coisa que eu quero ressaltar é como o Mason Mount, isso eu já venho falando uns 5, 6 jogos do Chelsea mais ou menos, vem sendo pouco participativo no momento com bola, né? Assim, no momento sem bola ele é muito importante para pressionar, recuperar, mas assim,
com bola, no Derby County, talvez, pelo menos na minha opinião, ele foi o principal jogador da temporada passada. Ele era o protagonista do time, né? Como meio-campista pela esquerda, até jogando como camisa 10 em diversos momentos, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, como eu falei, como esse meio-campista pelo lado esquerdo. E ele foi um dos principais jogadores. No Chelsea, uns 5 jogos mais ou menos, ele vem sendo muito pouco útil no momento com bola. Tô sentindo bastante falta disso nele, né? Até vou desenvolver um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas foi um primeiro tempo do Chelsea bem ruim coletivamente, de um time que dependia muito bem do Jorginho, mais uma vez impecável a partir do Jorginho para recuperar, combater, fazer os lançamentos para a chegada bem precisa da bola nos pés do Hudson-Odoi e a partir dali alguma coisa ser produzida, mas tudo no talento do Hudson-Odoi, né? Isso foi um pouco preocupante na partida de hoje. Primeiro tempo bem ruim do Chelsea, de um Newcastle que quando conseguia escapar, acelerava, causava um desconforto. Nesse sentido, eu queria até ressaltar também outra coisa. O Tomori, ele é um jogador que faz um bom início de temporada, nas recuperações, na saída de bola, um jogador de muita qualidade técnica, né? Mas ele vem errando muito, tendo alguns erros individuais que, na minha opinião, assim, em alguns momentos, em vários momentos ele consegue se recuperar, mas em outros momentos, talvez com um time mais forte, isso possa ter uma consequência mais drástica. Falei isso no jogo do Southampton e falei isso no jogo contra o Brighton, se eu não me engano. Ele tem que melhorar isso. Ele tá errando em alguns momentos, erros individuais, erros de passe, né? Enfim, acho que ele tem que melhorar um pouquinho isso, né? Enfim, mas é um jogador que faz um bom início de temporada, mas é bom ressaltar isso sim. E o primeiro tempo foi mais isso. Um Chelsea com muita dificuldade de criar, coletivamente não funcionava. O Barkley até sai para entrar do Kovacic, né, mas isso é mais no final. O Kovacic até tem um repertório tático de qualidade de passe, né, de preenchimento de uma faixa de campo por dentro, que talvez o Mason Mount poderia ter ocupado e não ocupou, né? E o Barkley também poderia ter ocupado e não ocupou. Com o Kovacic talvez isso pudesse ser mais explorado, mas o Chelsea não consegue ser efetivo, né? Depende muito das jogadas individuais de Hudson-Odoi, que voltou muito liso da lesão. Realmente, ele ganha todas as jogadas de 1 contra 1 pelo lado, né? Desde quando voltou no jogo contra o Brighton, vem fazendo muito bem, jogando muito bem nesse sentido. Ótimo início de temporada que faz o Hudson-Odoi desde que voltou. E no primeiro tempo foi a principal válvula de escape de criação de um Chelsea que não funcionava muito bem e que sofria com algumas jogadas de velocidade do Newcastle, por mais que não resultassem em chances claras de gol. No segundo tempo, novamente o Newcastle ameaça ser um time faceiro, né, que vai tentar incomodar o Chelsea. Não dá muita coisa, o Chelsea naturalmente volta a se impor, até ameaça um pouco com o Willian se projetando muito mais da direita para dentro. Esse movimento que ele vem fazendo nos últimos jogos, vem sendo um dos principais jogadores do time azul de Londres nesse sentido. Partindo, como eu falei, da direita, buscando espaço por dentro, né? Principalmente no jogo contra o Brighton, no jogo contra o Southampton, ele fez bastante isso também. No jogo contra o Lille, né? É um movimento que a gente vem vendo ele fazendo bastante nos últimos jogos, né? No jogo contra o Liverpool também, ele até errou muito, mas conseguiu ocupar esse espaço que tinha partindo da direita para dentro. Ele até ameaça fazer um pouco isso lá para os 10 minutos da primeira etapa. Acaba não continuando com esse movimento. O Chelsea continua a mesma toada de jogar a bola no Hudson-Odoi pelo lado esquerdo para ele tentar tirar um coelho da cartola. Era um time que funcionava muito pouco, já não sofria tanto com o Newcastle, que não conseguia mais encaixar contra-ataque nenhum. Então ficou um jogo de um time que dominava a posse, mas tinha dificuldade de criar e incomodar, e o time que não tinha posse, que buscava se defender, não conseguia sair em contra-ataque para incomodar o time do Chelsea. Então ficou um jogo nessa toada. O jogo só vai melhorar com a entrada do Pulisic. E o Pulisic a entrada do Pulisic no lugar do Mason Mount. E o Pulisic é um jogador que sempre que ele entra, ele causa algum impacto positivo. E eu até acho que, inclusive na jogada do gol, agora vamos falar um pouquinho da jogada do gol. Na jogada do gol é justamente o Pulisic, né? Ele vai carregando a bola pro lado direito, ele até entra como um camisa 10, o time passa a jogar num 4-2-3-1, com 3 pontas que funcionam num trio num 4-2-3-1, né? Com o Pulisic sendo esse ponta para jogar por dentro, né? Acelerar as jogadas por dentro, ter um pouco mais de qualidade por ali, coisa que não até então tinha sido inexistente, tanto com o Barkley, tanto com o Kovacic depois que ele entra, e principalmente, na minha opinião, decepcionante com o Mason Mount, né? O time passa a jogar no 4-3-1 e flui um pouco melhor com a entrada do Pulisic, né? O Abraham até tentando brigar por várias bolas, mas não conseguindo ser tão efetivo, só nas jogadas pelo alto de escanteio. Isso é muito pouco pro elenco que o Chelsea tem, por mais que não seja um elenco muito estrelado, tem qualidade para fazer mais. E com a entrada do Pulisic isso melhora. A jogada do gol acontece, né? Com a jogada de aceleração dele, partindo dentro da área pelo lado direito, ele consegue tocar essa bola no meio pro Hudson-Odoi, que passa pro Alonso, que pega um chute, né?
de pé esquerdo cruzado para fazer 1-0 do Chelsea, né? E a partir daí o Chelsea cresce mais na partida, consegue ter algumas chances mais claras, algumas oportunidades mais claras. O Newcastle nesse sentido faz algumas alterações para tentar incomodar mais o time de Londres, né? Entra o Carroll e até ele nem tira o Joelinton, depois ele acaba sacando o Joelinton para entrar o Atsu, né? E o time depois entra o Dwight Gale, aí passa a jogar num 4-4-2, né? Ou num 4-5-1, aliás, passa a jogar num 5-4-1, com a entrada do Watson pelo lado esquerdo e com a presença do Andy Carroll jogando como esse camisa 9 mais à frente, né? Mas o Newcastle não conseguiu mais incomodar de fato, fazer grandes jogadas que pudessem causar um desconforto para a defesa do Chelsea. Uma vitória merecida do Chelsea, por mais que não tenha jogado bem, né? Nesse sentido foi um pouco parecido com o jogo do Everton, só que o jogo do Everton, a atuação do Everton foi muito boa, no Chelsea não, né? O Everton também poderia ter matado o jogo mais cedo e o Chelsea também, mas a diferença foi que o Chelsea não fez uma grande atuação, teve um grande desempenho e o Everton teve, mas foi um jogo que ali nos momentos finais causou um leve desconforto ali, porque o jogo não estava necessariamente acabado, né? Porque estava só com um gol de diferença, mas acabou que o Newcastle não conseguiu, como eu falei, oferecer mais nenhum risco e o Chelsea conseguiu sair vitorioso da partida, né? Até teve uma outra chance muito clara, né? Como eu falei, teve alguma chance para matar o jogo, né? Uma jogada do Kovacic por dentro. O Kovacic é um jogador que, uma das minhas críticas é que ele em vários momentos tenta driblar e enfeitar demais a jogada, tenta clarear ao máximo a jogada, né? E ele, nessa jogada, ele até faz bem isso, clareia, consegue dar uma deslocada no marcador, enquanto o Pulisic se projetando em velocidade pro lado direito, ele toca por dentro, o Abraham acaba sendo, a finalização dele acaba sendo impedida pelo Yedlin, que faz uma ótima cobertura. Talvez tenha sido a melhor chance do jogo depois do gol, né? Mas enfim, o Chelsea até conseguiu se sair vitorioso nessa partida. Méritos totais, né? Do lado do Newcastle a gente pode destacar a atuação do Saint-Maximin e do Almiron, né? Quando tem espaço para progredir eles conseguem, é que é muito difícil realmente porque falta talvez uma última peça de um pouco mais de qualidade. O esquema também não favorece, né? Se o time não treina para jogar de uma forma, só treina para jogar dessa forma mais rústica, se você enfrenta uma defesa mais bem postada e times de mais qualidade técnica, né? Que é o Chelsea, né? Naturalmente, você vai naturalmente ter dificuldade de progredir e causar desconforto. Contra o Manchester United já aconteceu, porque o Manchester United é um time que está muito desorganizado em diversos momentos, né? E o gol até saiu no momento que o Manchester United estava muito desorganizado defensivamente, parecia várzea, né? Mas enfim, Newcastle, os dois homens de lado foram bem nesse sentido de conseguir incomodar nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo e nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Do lado do Chelsea, uma atuação bem abaixo, né? Eu destaco, talvez, o Hudson-Odoi, individualmente foi o melhor jogador da partida, foi o cara que teve a maior condição de furar um bloqueio muito fechado em diversos momentos, né? Por mais que o Chelsea vê disso tenha sido muito pouco nessa partida, achei que foi muito mal essa estratégia nesse sentido, como eu falei, o Chelsea foi muito mal na partida de hoje no desempenho coletivo, mas o Hudson-Odoi salvou porque era o cara que tinha o drible, a qualidade técnica, a qualidade individual, a habilidade para furar um bloqueio, para confundir o marcador e criar, dar um passe, encontrar um espaço por dentro para acelerar, e fez muito isso. O Willian, em um período do jogo, fez isso também, foi um momento em que o Chelsea cresce um pouquinho mais na partida, e o Pulisic participou da jogada do segundo gol e entrou muito bem. Agora eu quero destacar uma coisa, né? Eu acho que está na hora do Frank Lampard tentar escalar o Pulisic como titular no lugar do Mason Mount, porque na minha opinião, o Mason Mount já vem pedindo passagem, assim, já vem pedindo um banco nos últimos jogos, vem participando pouco do momento com bola, né? Acho que já tá na hora do Pulisic ter um pouco mais de tempo, porque ele é um jogador de muita habilidade e sempre que ele entra bem, ele nunca decepciona, pelo menos na minha opinião. Às vezes pode faltar um pouco de intensidade pra ele, entrega no jogo, mas de qualidade técnica, habilidade, ele entrega muito. Acho que o Frank Lampard já pode pensar no esquema pra colocar ele e dar um momento de banco pro Mason Mount. Não é pra tirar, sacar o garoto do time não, pelo amor de Deus, mas pra dar um banco nele, porque ele já vem participando muito pouco nesses últimos jogos, não é só de hoje não. Com o momento com bola ele vem sendo muito pouco efetivo. E o Pulisic quando entra bem, participa bem, oferece alternativas. Hoje ele que acelera a jogada dentro da área, ele até entra como camisa 10, né, num trio de meias, com esse meio mais centralizado, ele até entra por dentro, partindo de dentro pelo lado direito, ele consegue encontrar um passe pro lado esquerdo pro Hudson-Odoi. Acho que ele tá merecendo já mais minutos como time titular. Enfim, tá? É isso pessoal, espero que tenham gostado.